E aí, roladores de dados, estou com a mesma camisa porque esse é o mesmo dia. Eu sou Dimitri, esse é o R2PG. Eu esqueci de falar isso no vídeo passado, mas não importa. O importante é que, se vocês gostaram de falar um pouco sobre Lovecraft, estou agora falando, vou falar agora um pouco sobre... chamado de Cthulhu RPG, que foi lançado aqui no Brasil a 6ª edição pela Terra Incógnita. Eu olhei para baixo aqui, na minha pesca não, a minha 6ª edição. Eu já garanti a minha 7ª edição, sendo um cultista em São de Azatote lá no crowdfunding da New Order. New Order, te amo. Obrigado por lançar a 7ª edição. Terra Incógnita, não sei porque vocês morreram, mas meus pêsames. O Chamado de Cthulhu RPG é, acima de tudo, um jogo de horror cósmico, que é o que eu já falei no vídeo anterior, e investigação, entendeu? Então, tem que ser muito bem mesclado o terror e a parte final. Sem brincadeira, a parte final, o cume, sempre rola alguma tensão muito grande, entendeu? Que não é exatamente aquele terror cósmico, que é um terror assim mais... que a gente é mais acostumado, né? É como, por exemplo, sei lá, fazer um ritual para banir uma criatura com a casa cercada de zumbis. Isso é uma aventura pronta que tem no próprio livro. Então, eu vou falar sobre aventuras prontas do Chamado de Cthulhu. Os jogadores lutando contra uma pessoa possuída por uma entidade mística. Também é outra coisa acontecendo na minha mesa. Essas coisas não são um terror mais próximo do que a gente conhece e um pouco diferente do horror cósmico. Mas o horror cósmico, ele se encontra ali no meio da investigação, antes de chegar a esse ápice final. O cidadão, ele se encontra sozinho num galpão, fazendo uma busca, procurando uma coisa que ele nem sabe o que é. De repente, ele simplesmente olha para as luzes que entram da lua, né, para dentro do galpão, e ele percebe uma sombra que ele tinha certeza que não estava lá antes. Como uma espécie de pássaro gigante pousada ali, e ele tem quase certeza que aquela sombra, por mais que ele não consiga definir, está olhando diretamente para ele. É um jogo de terror, né? A proximidade com o que nós estamos acostumados não é problema, porque o próprio sistema, ele faz o terror cósmico acontecer. Você simplesmente se deparar com uma coisa que seu cérebro não consegue compreender, vai trazer para você insanidade. E, cara, esse jogo você vai perdendo sanidade com muita rapidez, você acaba preso no manicômio para sempre. Os pais de Lovecraft. A emulação, né? É um jogo uma simulação, é um jogo simulador do mundo que Lovecraft criou. Senhores, outra coisa, vocês têm que saber para chamar de Cthulhu. O jogo, ele é completamente letal. Ele é letal, jogadores com 12 pontos de vida, sendo que tem monstro que dá uma lapada com a mão e tira 5d10. Às vezes, apenas do jogador estar presente num lugar, ele pode perder sanidade. Então, é um jogo letal, é um jogo que eles têm que investigar, mas eles não podem simplesmente ir na louca, senão eles podem acabar morrendo, acabar ficando loucos. E quando eu falo tem que investigar, é porque tem que investigar mesmo. Todo filme que você vê, né, tem um foda-se. Já repararam? Assim, isso aí é o Gorila Branco, um canal do YouTube, ele fala muito sobre isso. Se o cara chegar assim e falar foda-se, acabou o filme. Tipo Matrix. Se o Coelho Branco, foda-se, acabou o filme. Acabou o filme de Matrix. Senhor dos Anéis, cara, leva esse anel. Foda-se, não vou levar o anel. Acabou o filme ali, entendeu? Então, tipo assim, se você não tá ali como investigador, não tem como você jogar esse jogo. Se você, tá acontecendo um desaparecimento, foda-se. Não vou investigar, não quero saber, entendeu? Então, tem que ser pessoas preocupadas com o local onde elas estão, tem que ser pessoas preocupadas. Claro que o mestre, ele tem que se esforçar um pouquinho, né? Tem que colocar um negócio mais pessoal, tem que colocar uma coisa que vai motivar realmente a pessoa a ir fazer as coisas, mas o personagem, ele tem que ter a questão do investigador dentro dele, assim como se ele estiver jogando um jogo de D&D, ele tem que ter a questão do aventureiro, entendeu? Sendo bom ou sendo mal, ele tem que ser um aventureiro, sendo bom ou sendo mal, ele tem que ser um investigador, no Chamado de Cthulhu. Então, a letalidade, ela é uma parte do simulacionismo do jogo, porque a humanidade é muito frágil mesmo. Se você estiver lidando com entidades cósmicas, criaturas maiores que o planeta Terra, fica, né, complicado você dizer que é muito fácil um ser humano sobreviver a um negócio desse, que não é. A mente humana é frágil no universo de Cthulhu e ela é muito bem trazida para o RPG
pelo sistema do Chamado de Cthulhu. Se você joga, sei lá, outro tipo de RPGs que eles tem a ficha muito mais simples, você vai se complicar um pouco para fazer a ficha, mas essa ficha tu faz muito rápido, tem programa assim que tu clica, plupt, sai todos os dados que tu precisava para fazer a ficha, e aí tu faz a ficha assim num segundo. Cara, fazer a ficha já é divertido. Tu vai lançando os dados pra fazer assim, estilo RPG old school, onde você jogava dado por dado pra saber as suas características, vai acabar criando um personagem muito foda, certo? Sério mesmo, eu nunca vi ninguém assim, cara, saiu um personagem que não era bem o que eu tava imaginando, mas foi meio ralado. Não, nunca vi. Cara, não foi bem o que eu tava imaginando, mas esse personagem aqui tá fudendo. Ele vai atiçando sua imaginação na hora da criação. Beleza, a questão da ficha. Então, ele tem muitas habilidades, muitas características, tem muita coisinha assim, e é tudo na questão do D100. O D100, ele vai dizer se tu conseguiu acertar ou se tu conseguiu errar. Tu tem uma habilidade de 70, tu tirou de 70 pra baixo, tu conseguiu acertar. Aí tem uns detalhezinhos que eu não vou aqui explicar aqui, meu negócio não é falar sobre como é o sistema, o negócio é falar do jogo em si, o sistema ele só é um dos pedaços do jogo. Então, o que acontece? Se for um negócio mais difícil, é metade do que tu tem. Então, tu teria que tirar 35 para baixo. Se for uma coisa impossível, é dividido por 5. E aí vai. Falando aqui de tantos detalhes, né, de tantas nuances do próprio sistema, fica parecendo que o jogo, ele é, sei lá, é tipo um jogo gameista, né? Mas o Chamado de Cthulhu não é um jogo gameista, ele é um jogo simulacionista. Nossa, que porcaria é essa? Quer dizer que ele quer simular os mitos de Cthulhu. Ele não quer simular exatamente a pegada de Lovecraft, ele quer simular os mitos, entendeu? Então, assim, é aquele mundo, aquele universo. Existem outros autores, e o principal deles que eu digo que é no sentido pulp, eu falo pulp porque o Rastro de Cthulhu fala, quando você está jogando um jogo quando você está jogando Rastro e quer fazer uma pegada mais armas de fogo na mão, perseguição de carro, você está jogando Pulp. E quando você vai jogar mais o inominável, o indescritível, né, o intangível, os caralho, aí você está jogando um jogo mais purista, né? É assim que o Rastro de Cthulhu age, e o Chamado de Cthulhu lançou agora, eu tô falando não no Brasil, né, mas foi lançado o Cthulhu Pulp, onde eles faziam um hack no jogo que ele deixa o jogo mais elétrico, né? E você vai enfrentar monstros e com arma de fogo na mão e tudo mais, o que não é exatamente o normal, né? Pra quem não viu o vídeo passado, Chamado de Cthulhu não é um jogo dessa maneira. O Chamado de Cthulhu é um jogo onde pode ser que haja um monstro, mas ele, tipo, esses monstros, eles não são uma coisa normal. Se você olha o mundo de Chamado de Cthulhu, é como se ele fosse o nosso mundo. Só que no limiar, lá onde ninguém sabe, poucas pessoas contadas no dedo vão ter a informação, vão ter conhecimento de que existe algo muito mais além, que são exatamente os mitos, né? Inclusive tem uma das habilidades, é o conhecimento de mito de Cthulhu, que está na própria ficha. Então, ele é um jogo que tenta simular as obras dos homens que escrevem o universo Lovecraft. Aí, tipo, por exemplo, o próprio Lovecraft, né? Ele é o puro, né? Ele criou essa parada, mas ele tem alguns contos dele que são um pouco mais pulp, vamos dizer assim, como por exemplo O Estranho Caso de Dexter Ward, e temos o Horde, que ele escreve um pouco do Conan. Então, pô, imagina o cara que escreve Conan escrevendo escrevendo Mitos de Cthulhu. Ele vai fazer um negócio um pouco mais pulp, um pouco mais bala, um pouco mais perseguição de carro, um pouco mais monstros seguindo os carros no meio da madrugada. Então, o jogo ele é simulacionista, ele tenta simular a situação, ele quer que você se coloque dentro daquele universo, ele quer que você se veja preso no mundo que Lovecraft criou e que outros autores expandiram ao infinito e além. Além disso, o que é que nós temos no jogo? É um jogo como o próprio coiton que Lovecraft dá às coisas, que é falta de esperança, certo? A falta de esperança, porque você pode adiar, você não pode impedir. Você pode combater, mas você não pode vencer. Então, essa desesperança você vai sentir durante suas sessões. E, cara, uma coisa que eu vou te falar. Tu vai olhar para os jogadores comentando sobre as sessões passadas, e eles vão olhar um pro outro assim. Eles parecem, tipo, veteranos de guerra, saca? Assim, porra, ninguém sabe o que a gente passou. É impressionante, é uma coisa muito divertida de se ver entre os players. Pra mim, um sentimento muito bom
que é passado numa série, né, o Stranger Things, ele se dá muito perfeitamente com o RPG do Chamado de Cthulhu. Por quê? É o seguinte, eles são crianças, né, e eles descobrem uma verdade. Sem querer. Sem querer, eles acabam topando com uma verdade. Essa verdade acaba batendo na porta deles. E por mais que aconteça um desaparecimento de uma criança que afeta toda uma cidade, ninguém mais sabe, além daquele grupo. Não só as crianças, mas eu estou colocando só o grupo das crianças. Mas tem aqueles adolescentes, tem o investigador, tem a mãe, mas aquelas 4 crianças, elas são perfeitas ali porque elas estão numa situação, numa coisa tão além delas, e mesmo assim elas tentam fazer alguma coisa com relação a isso. E elas não podem chamar ajuda. Não tem como você ligar para a polícia e dizer assim, ó, tem um monstro que leva pessoas para outro mundo. Então, elas têm que fazer alguma coisa por elas mesmas. Aí elas vão descobrindo, ganhando aliados, mas é isso também faz parte do RPG, né? Então, eu acho que o sentimento que a própria série te dá é um sentimento muito próximo do que o Chamado de Cthulhu pode proporcionar. Por mais que você não jogue com crianças, você joga com pessoas adultas, com pessoas intelectualmente avantajadas, dá pra dizer isso. Eles são normalmente estudiosos, a 7ª edição tá acabando com isso, vai trazer agora pra você criar personagens mais físicos, mas ainda não vi acontecendo, ainda não peguei a 7ª edição pra poder dizer alguma coisa. Então, assim, mesmo assim, você sendo uma pessoa mais capaz do que uma criança, aquele terror que eles passam é infinitamente menor do que o terror que você vai presenciar durante o Chamado de Cthulhu. Bem, uma das questões aqui, tipo, você pode falar, não, a 7ª edição é um pouco diferente das outras. É verdade, mas assim, a 7ª edição, ela trata de uma coisa que todo mundo já fazia, já de muitas edições anteriores, que é o fail forward. O que é isso? Fail, falhar, forward e ir pra frente. Então, tipo assim, fail forward seria quando você joga o dado, você errou, mas o mestre pensa, não, essa jogada de dado, ela é muito importante, entendeu? Pro azar simplesmente foder com os jogadores e, consequentemente, tirar o jogo do trilho, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou deixar ele acertar, em contrapartida eu vou causar uma questão ruim para ele. Por exemplo, você tá aqui, você tá querendo encontrar o livro, entendeu? Você jogou o dado de procurar na biblioteca, você errou, então você encontrou o livro, mas só que você demorou muitas e muitas horas para encontrar o livro, passou a madrugada lá dentro da biblioteca, você conseguiu ler o que você precisava, mas aí, quando você acordou, o livro tinha sumido, provavelmente alguém roubou alguma coisa. Então, tipo assim, ele cria uma situação para dificultar, ao mesmo tempo que ele te dá o acerto, porque ele é extremamente importante para a história e você não é porque você errou que vai foder tudo, então, basicamente isso. Então ele tenta simular a situação. O fail forward, ele foi escrito apenas na 7ª edição, mas ele já era usado já há muito tempo. Chamado de Cthulhu é um jogo de investigação, terror. O terror engloba o horror cósmico. E essa questão do horror cósmico, ele é muito bem elaborada para ser uma questão de você perdendo sanidade, de você não podendo parar, você tem que continuar a sua investigação, ou então consequências muito sérias vão acontecer, só que você vai perdendo sanidade, a sua mente não é capaz de fazer o que você precisa fazer, então esse loop, ele é o loop especial, é o loop perfeito do RPG de Chamado de Cthulhu. Então, senhores, eu não sei se deu para entender aí no meu compilado de coisas que eu falei sobre esse sistema, é um sistema muito bom. Se tem uma coisa que tá aqui, esquece tudo que eu falei agora, é importante vocês saberem que o jogo é divertidíssimo, é muito legal, é muito, cara, ele basicamente se constrói por si mesmo. Cada RPG tem um nome de chamar o mestre, né? Tem o Dungeon Master, aí tem o narrador, do Chamado de Cthulhu é o guardião, né? The Keeper, porque você é apenas um guardião dos segredos. Você não tá fazendo nada, quem tá fazendo são as entidades. Você apenas guarda os segredos e aqueles investigadores vão ali investigando, porque também não são players, são investigadores. Eles vão investigando e tal, e você vai liberando ali os segredos que você está guardando, até que eles vão chegando numa conspiração final, num entendimento final, e aí vai. Então, o jogo é extremamente divertido. Pra mim, eu gosto muito, cara, quando eu faço um RPG aqui e tal, eu faço. Aí eu narro aqui umas 4 horas seguidas. Aí um jogador vem a mim e fala, sabe aquela cena, tá, uma cena, não era uma cena que você programou pra ser uma cena importante pro jogo. E falou assim, olha, me caguei de medo daquela cena. Cara, é uma alegria pra mim como mestre quando isso acontece. O cara se caga de medo,
é bom, porque você já jogou terror. Então, galera, espero que vocês tenham gostado desse segundo vídeo. Vai ter um terceiro vídeo, tá? Falando sobre Chamado de Cthulhu, eu vou falar sobre Aventuras Prontas. Tem 5 5 aventuras prontas, 5 ou 6 no livro inicial. Eu tô me movendo que nem um deficiente físico, que eu não consigo esticar meu braço todo por causa do treinamento que eu tive ontem. Tem um vídeo nosso falando como não utilizar aventuras prontas. Dê uma assistida nele antes de assistir sobre as aventuras prontas de Chamado de Cthulhu. Eu quero que nesse momento você apenas dê o like, você diga aí o que você achou. E se você jogou Chamado de Cthulhu, cara, fala aí uma parada que foi legal na sua mesa. Clica no sininho aí, mano. Não esquece de clicar no sininho. Clicou no like, já clicou no like. Não vai clicar de novo, senão, né, tira o like. Você entendeu? Clica no like só uma vez e se inscreve se você não se inscreveu. Oh. Ah, esqueci. Sejam felizes.